em O Parnaso de Além-Túmulo, Antero de Quental, através de Francisco Xavier, nos oferta um soneto que denomina Incognoscível e que diz o seguinte: para o infinito, Deus não representa a personalidade humanizada, pelos seres terrenos inventada, cheia às vezes de cólera violenta. Deus não castiga o ser e nem o isenta da dor que traz a alma lacerada nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormento. Tudo fala de Deus nesse desterro da terra, orbe de lágrima e do erro, que entre anseios e angústias conheci. Mas quanto vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Nós estamos no estudo do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo que nos fala exatamente acerca das causas primárias. E o estudo acerca de Deus, da divindade, merece neste primeiro capítulo, como já tivemos a oportunidade de ver e registrar, a preocupação do codificador. Queria, através dos seus registros e das interrogações dirigidas aos espíritos, obter informações, dar-nos a conhecer um pouco do que a nossa capacidade ainda está longe de entender. Quando endereça as perguntas aos espíritos, objetiva Kardec nos permitir aos poucos ir tendo, mercê o processo evolutivo, uma ideia acerca da divindade, longe destas limitações que o poeta sintetizou nos seus versos. Não podemos, não devemos trazer Deus para a nossa situação, porque inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, entendê-lo ainda nos parece e ainda nos é inviável. A questão de número 10, já que pudemos cumprir as outras 9 em nosso último encontro, trata exatamente disto. Dirigindo-se aos espíritos, Kardec lhes pergunta se era possível ao homem entender a natureza íntima de Deus. E os espíritos lhe responderão que não, isto não é possível, porque falta-nos o sentido, isto é, falta-nos o alcance, falta-nos, como mais adiante os espíritos irão registrar, a depuração, a elevação. Em A Gênese, no capítulo de número 2, quando Kardec, sob uma ótica completamente lúcida e atualizada para o momento em que estava, discorre acerca de Deus, tem a oportunidade de, no item 8, falar sobre a natureza divina. E fala no sentido de que tal natureza ainda não está
ao alcance da compreensão dos espíritos que habitam a face da terra. Espíritos que, se saídos do primitivismo, já não habitando mais um mundo onde as condições lhes são tão adversas, ainda não é evoluído a ponto de cometer no recesso do lar, nas ruas, nos ambientes de trabalho, atos primitivos de agressão, trazendo em si uma agressividade que não se justifica, a impaciência que lhe rouba as horas e o sossego, e outros tantos sinais de que ainda nos falta muito para percorrer os caminhos necessários a ter esta compreensão. A expressão da inteligência suprema, da causa primária, deve nos satisfazer o conhecimento, na exata medida em que, criaturas que somos, do Criador certamente, trazemos sinais que o próprio Livro dos Espíritos vai, na parte terceira da sua estrutura, identificar com o sentimento de adoração. Curiosamente, a adoração, como apontado pelos Espíritos, não é algo que se aprenda, mas é inato. Eis que nas mais rudimentares formas de manifestação do homem, este sentimento inato de reverência a algo que transcende a capacidade de compreender, faz com que o homem, na sua mais singela expressão, já tenha para com Deus esta sensação de respeito. Mas, como registra lá em A Gênese o codificador, não é possível penetremos na essência divina. Temos sim que aceitar, porque nos parece inviável o contrário, a ideia da sua existência. Pois que, e aqui também já abordamos isso, conhece-se a causa pelo exame dos efeitos. E se nos é possível identificar os efeitos da passagem do homem pelo planeta, através dos bens que ele elabora, fruto do seu trabalho, da sua inteligência, do aperfeiçoamento dela e do enriquecimento do primeiro, nós vamos perceber que, além disto, estão postas coisas que a nossa capacidade criativa não conseguiria criar. Podemos tentar entendê-las. Às vezes isto pode fazer com que nos conduzamos, resvalemos para o orgulho, para a intolerância, e o homem, um ser que habita um mundo pequenino da grandiosa obra divina, constrói teorias que, na verdade, estão longe de explicar o que ele nem sequer entende, mas que, de alguma forma, lhe satisfazem o ego. Fazem-nos sentir uma criatura ímpar, como que se de um planeta obscuro e lindo fosse possível ter o domínio acerca do que ainda não vimos, e isto limitada a nossa visão ao ponto de vista eminentemente material. O que se dirá da realidade da qual proviemos? O que se dirá das regiões habitadas por seres que já estão, mercê o próprio esforço, em condições de entender o que chamamos Deus? Ser-nos-á possível um dia entender? A questão de número 11 faz com que os espíritos
nos deem uma resposta muito clara e que, ao mesmo tempo, sinaliza um grande desafio. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e for perfeito o suficiente para ver a Deus e o compreender. A inferioridade das faculdades humanas, registra o codificador numa nota muito simples, não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, porque estamos na infância da humanidade, que ainda faz birra com o Criador, que ainda barganha com o Criador, que ainda não enxerga o próximo como o irmão, já que de Jesus para cá nos é impossível afastar a ideia, o conhecimento de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Portanto, alguém que ainda está, do ponto de vista evolutivo, tão distante, que é incapaz de agredir o próximo, não apenas por atos, mas nas palavras e, sobretudo, nos pensamentos, como pode um ser assim, sem ter evoluído, sem ter se libertado das suas próprias imperfeições, ter uma ideia do perfeito? Daí então vamos entender as justificativas, as criações, as elucubrações em torno da divindade, que assume as mais diversas formas, a ponto de, em registros de livros sagrados e históricos, atribuir-se a Deus a ordem para que os irmãos, criaturas do mesmo Pai, sejam passados a fio da espada. Isso é incoerente. O homem que evolui vai entendendo que esta noção acerca da divindade é a noção equivocada do imperfeito. O imperfeito que não pode sobre o perfeito fazer um juízo, e que não pode, sob pena de demonstrar-se assim incoerente, inconsequente, tomar os seus equívocos pelos equívocos da divindade. Voltamos ao poeta. Mas quanto vão mortal ainda se engana, que em sua triste condição humana fez a essência de Deus igual a si. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, vamos encontrar, na mensagem que nos fala a respeito da pureza do coração, o exemplo que Jesus adota, como a dizer-nos que precisamos olhar muito mais em volta para entender as coisas. O relato é acerca das crianças que o queriam ver aproximar-se, e que os apóstolos, veridicamente ou não, buscam afastar. E ele pede que deixem-nas chegar até si. E tomando uma delas, colocando-a à frente das demais, dirige-lhes uma lição que o evangelista Mateus, no item 5, no capítulo 5, em versículo 8, registra: quem não tiver o coração puro, como tem a criança, ou que assemelha, demonstra ter a criança nos seus primeiros anos de reencarnação, certamente não terá condições de entender algumas verdades. A criança é o espírito reencarnado, todos sabemos e aqui já proclamamos por inúmeras vezes, mas traz neste período da infância a possibilidade de ser bem
e muito bem influenciada por aqueles que estão ao seu redor. Daí porque cada nova oportunidade que o espírito tem de vivenciar a reencarnação terrena representa para os pais que recebem aquele ser e para o próprio ser uma oportunidade inigualável de mútua ajuda. Os pais conduzindo aqueles que estão ao seu lado para os caminhos do bem. Mercê o que falam? Não. Mercê o que exemplificam. Porque falar e não exemplificar não encontra sentido algum. Daí porque muitas vezes vamos encontrar crianças que, longe de aprenderem, de se instruírem, terão infâncias amargas, de dores, proporcionadas, lamentavelmente, por aqueles que lhes deveriam dar uma mensagem de um mundo que busca concórdia. Mas são estimuladas a quê? A disputar, a obter os primeiros lugares, a ser acima dos outros. Encontram justificativas que elas nem compreendem. E se compreendem, gostariam não lhes fossem repetidas. Querem ser amigos de todos, mas as famílias, por pruridos injustificáveis, lhes separam daqueles para os quais sentem atração. Mamãe, posso trazer aqui o fulano? De quem ele é filho? O que lhe importa de quem é filho? O pai dele, porventura, é do nosso clube? A mãe dele frequenta o salão que eu frequento? Quanta ignorância! Quanta coisa lastimável! Os homens que se valorizam pelo que têm deixam de preponderar nas crianças a mensagem do que são. É meu amigo, é minha amiga. Não faz parte das nossas relações. Visão equivocada do mundo. O exemplo que não precisa ser dado. E Jesus, lá na letra do Evangelho, faz questão então de nos dizer: adotai o símbolo da pureza que as crianças ostentam. Não nos mandou, e isto Kardec registra textualmente, quando discorre no número 4, lá do texto do capítulo a que nos reportamos, que não há uma única linha dizendo que devemos ser crianças, mas que devemos tomar a criança como símbolo de pureza e simplicidade. A criança é amiga e convive por se sentir bem. Não pergunta de onde as pessoas procedem. E por isto, por guardar essa ingenuidade, esta pureza, as nossas estatísticas lamentavelmente registram que as agressões que as crianças sofrem não vêm de fora, mas vêm dentro dos próprios lares. São pais que não se envergonham de agredir a uma criança verbalmente e o que é sofrível fisicamente. Que exemplo! Que exemplo pode ter alguém que recomeça a trajetória certo de que na terra terá condições de avançar, se no recesso da sua casa, sob a cumplicidade de paredes, no silêncio da impunidade, tais crianças são agredidas psicologicamente e fisicamente? Não há espaço para isso no mundo que precisa mudar. Enquanto uma criança for diminuída pelos seus, enquanto uma criança não receber dos seus todo o amor e o carinho que precisa receber, o homem não compreenderá a natureza íntima daquele que devemos chamar de pai.
enquanto uma criança for agredida por aqueles que têm o dever de dela cuidar, nós não estaremos condizentes, nossa conduta não será condizente à recomendada por Jesus. Kardec avança e no item de número 12 vai perguntar aos espíritos se, não conhecendo Deus, podemos ter uma ideia da sua perfeição. E os espíritos são categóricos e simples, objetivos, de algumas não tenha dúvida. Sabe por que você não consegue entender mais? Porque você não está acima da matéria, você não se eleva. Então você tem uma ideia, pode ampliar pelo pensamento. Ao que Kardec então emenda a questão de número 13. Entendo que Deus seja eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Tenho a ideia dos atributos? Olha, do seu ponto de vista, que é muito pequenininho, tem. Mas o que eu posso te garantir, e a resposta dos espíritos ganha vulto, é que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, que é restrita às vossas ideias e às vossas sensações, não tem meios de exprimir. A razão, a racionalidade, aquela que muitas vezes está ausente de religiões que não se aproximam, mesmo dizendo-se originárias, portadoras, detentoras de tudo aquilo que os homens quiserem, mas que não representa a verdade das orientações divinas. Hermínio Corrêa de Miranda, numa obra fantástica, infelizmente não reeditada, daquelas que a gente penaliza, e quem já teve a oportunidade de tê-la nas mãos, certamente se recorda, quando ele escreve sobre os procuradores de Deus. Aqueles que se apresentam em nome de Deus para a humanidade, mas cuja conduta é a conduta exatamente oposta destes atributos que estamos acabando de enunciar. Homens que se dizem os representantes de Deus e nada mais são do que de forças tendentes a manter a humanidade na ignorância. Homens que se dizem os que falam em nome da divindade, mas cujos comportamentos são muito, mas muito distantes daquele que nos veio falar sobre a divindade, de maneira que pudéssemos entendê-la. Jesus, que nos mandou chamar a Deus de Pai. Pai que não tem filhos, que são mais privilegiados que os outros, porque mesmo os pais humanos e falíveis não conseguem distinguir os seus filhos. Mesmo pais humanos e longe da perfeição, são incapazes de priorizar um em detrimento do outro. Como pode a causa primeira, a inteligência suprema, ter filhos especiais e renegar a outros? Somente a ignorância do homem, somente a irracionalidade. Porque é a razão, insistem os espíritos, é a razão que vos diz que Deus possui, em grau supremo, todas as perfeições possíveis. Para estar acima de todas as coisas, Deus estará e está isento de qualquer vicissitude e de qualquer imperfeição que a imaginação possa conceber. Daí porque não pode ser Deus injusto, preferindo a uns em detrimento de outros. Não pode ser Deus equivocado, tendo dito que esta
ou aquela via é a única via que a ele conduz. Como o homem ainda está distante, há mais de 150 anos, quando os Espíritos deliberaram nos ofertar mais uma vez a mensagem de Jesus, desta feita diretamente, sem contar com a tradição oral, permitindo-nos entendê-la, compreendê-la e divulgá-la, depositaram fichas numa humanidade que esperam possa sair dos lugares onde se encontra e rumar para compreender cada vez mais. Deus eterno, registra Kardec, porque não tem princípio. Se tivesse, teria saído de algo e seria então criado logo inferior, imutável, porque se fosse sujeito a mudanças, nós não teríamos qualquer estabilidade. Imaterial, porque a sua natureza está longe de representar o que nós chamamos de matéria e que ainda não entendemos, apesar das orientações da física quântica, da relatividade, das informações científicas que não cessam de nos chamar a atenção para a constituição atômica das expressões materiais e que vão ao infinito, permitindo-nos assim compreender raciocínios lógicos sobre a relatividade ampla e a relatividade não assim expressa. É único. Daí porque não existe uma trindade, a não ser na cabeça daqueles que a conceberam, e que não está muito distante da cabeça dos que imaginavam em Mishna, Shiva e outras, e Virtu, expressões tríplices. Não há um Deus Pai, um Deus Filho e muito menos um Deus Espírito Santo. O que há é Deus. Jesus, modelo e guia da humanidade. O Espírito Santo, mera criação teológica. É onipotente. E não seria, é único. Portanto, a Ele tudo reverencia. Mas é soberanamente justo e bom. Sabedoria que se expressa nas leis que a parte terceira do Livro dos Espíritos, no que diz respeito aos aspectos que nos facilitam compreender a existência, ter uma ideia da vida, enunciam regulamentar e regular as nossas vinculações, o trabalho, a reprodução, a justiça, o amor, a caridade, a lei de adoração. Adoração que nos deve, sim, evidentemente, conduzir a essas regiões mais elevadas, no recolhimento que cada um de nós certamente deve fazer. Como regra, buscaremos obter detalhes, serenidade, para a compreensão de algo acerca do qual a impureza das nossas ações ainda está tão distante. Que tenhamos, meus amigos, condições de refletir acerca de Deus, das causas primárias, dos atributos que a divindade tem, para não reduzi-la às nossas pequenezes, à nossa maneira de ver. Lembremo-nos do poeta: Deus não castiga o ser e nem o isenta da dor, que traz a alma lacerada nos pelourinhos negros de uma estrada de provação, de angústia e de tormenta. Provação, angústia, tormenta, que não foi a divindade quem colocou nos nossos caminhos, mas que a nossa irreflexão, as nossas ações, os nossos pensamentos nos fizeram semear
diante da bondade, o que é livre para semear deve obrigatoriamente colher. Jesus seja conosco.